Os sonhos são provavelmente a experiência mais estranha que nós podemos ter na nossa vida, já que enquanto nós dormimos, o cérebro, que ele deveria estar parado, simplesmente está pegando memórias do seu dia, juntando num tipo de vídeo mental estranho e aleatório. Pode ser tanto algo legal, como um sonho lúcido que você controla, tanto como um pesadelo que mistura elementos que dão medo, como alguma fobia sua, e junta numa experiência muito realista e desagradável, que acaba tornando cada sonho de uma pessoa uma experiência única. Já que os sonhos são únicos, sendo uma mistura de ideias e suas lembranças, você pode até contar um sonho estranho seu para outra pessoa, mas ela não iria conseguir entender direito como foi a experiência desse sonho. Mas o que acontece quando você decide entrar no sonho de outra pessoa, ou melhor, ter a experiência de um pesadelo que não é seu? Foi pensando nisso que eu acabei me lembrando de alguns jogos que eu analisei há algum tempo nesse canal, e também me lembrei de jogos que eu acabei conhecendo alguns anos atrás que, por coincidência, carregaram esse tema como base. LSD Dream Emulator. Esse jogo é um daqueles simuladores de caminhada, mas diferente da maioria, esse é bem perturbador. Você simplesmente é obrigado a caminhar por lugares que não faz sentido nenhum, enquanto a câmera treme muito e algumas coisas simplesmente aparecem e desaparecem da sua frente, que pra mim, sinceramente, me causa um desconforto enorme. Você tá numa estrutura parecida com um prédio e de repente, ok, um rio, alguns peixes, um buraco no meio de tudo. Daí, você simplesmente está observando um ser que não parece interagir com você e te leva para outro plano existencial. Tentar entender isso pode ser bem complicado. É uma tarefa que eu não vou me obrigar a fazer, já que para mim é simplesmente um simulador de sonhos aleatórios. Mesmo que muita coisa no jogo dê espaço para teorias, para mim é só um simulador de caminhada. Phantom Betula. A experiência desse jogo me surpreendeu um pouco. Eu achei que estava barato, então por que não? O jogo simplesmente começa numa estrutura, que eu não sei dizer o que é, mas lembra uma sala, um templo ou algo assim. Subindo a escada, outra sala estranha. As paredes dão a parecer que a água está subindo entre elas, não parece ter uma física realista. A gente pode tirar a conclusão do que é um sonho. Esperando um pouco, a criatura estranha aparece e um diálogo acontece. Eu não entendi nada, então agora nós podemos voltar por aquela porta do início. E aqui a gente entra num ambiente que parece ser realmente um sonho. O terreno parece ter sido todo distorcido e aqui por perto tem um NPC. E mais uma vez temos outro diálogo que por hora vamos ignorar. E vamos seguindo esse caminho que leva a outro ambiente do jogo, que na minha opinião gostei desse aspecto, um gráfico baixo e cores vivas. Andando por aqui, a gente pode entrar numa casa. Descendo as escadas, nós também podemos ter um diálogo com o esqueleto, que também vamos ignorar, porque o nosso foco é a experiência do jogo e não a história, que também é interessante. Saindo, a gente pode caminhar mais um pouco por esse cenário, que eu achei muito bonito. E para sair daqui, a gente tem que pular num poço e a gente chega no NPC fumante todo ferrado. Diz que tá amaldiçoado, pede para ajudar para sair daquele lugar porque ele tá preso. E ele pede para trazer um crânio para ele. Então tá, né? Pegando folhas aqui no chão, fetiches mágicos. Ok, vamos sair daqui. E oh meu Deus, voltamos pro mesmo lugar. Entrando na exata mesma porta, nós vamos sair para aquele primeiro ambiente que nós estávamos. Mas agora vamos por outro caminho. Leva nós para um outro ambiente. É uma estética parecida com a do jogo anterior. Esse jogo não tem nada muito de terror, mas ele tem uma estética que gostei muito. Acho que todos os jogos slow poly, VHS, ARG, eu já falei aqui nesse canal, esse foi o jogo que mais me surpreendeu em questão de estética e gráficos ambiente. A host te causa uma sensação de calmaria, enquanto os gráficos fazem você pensar que vai vir algo onde você tá e vai te sequestrar. O jogo causa uma experiência única e muito diferente. Esse jogo foi Phantom Betula. Claro, o jogo é muito mais extenso e não é só isso que eu falei até agora. Isso são só uns 10 minutinhos de gameplay, mas eu tava sem tempo para jogar. Então a minha experiência foi curta. Mas eu recomendo muito se você tiver dinheiro, joga esse jogo. Como eu disse, os sonhos são experiências únicas, então eu não posso dizer como ou o que você vai sentir jogando isso. E nesses dois jogos, os sonhos são retratados de uma maneira bizarra. Mas esse aqui vai ser muito mais, pelo menos na minha opinião. Yuminique. Ok, eu já falei sobre esse jogo em outro vídeo, mas acho que não custa citar ele de novo. Um jogo em que você controla uma criança chamada Madozuki. E aqui você vai ter que sonhar.
para poder ir explorando mundos e cenários totalmente sem sentido nenhum. Enquanto tem alguns NPCs aqui ou ali, mas não existe diálogo, o que torna esse jogo muito mais apto a teorias do que se trata isso. E as teorias mais aceitas do jogo é de que os sonhos dela são como se fosse um reflexo das memórias dela. E então as teorias começam. Eu já fiz um vídeo muito melhor falando sobre esse jogo e alguns outros jogos japoneses que seguem esse mesmo estilo de gráfico e ideia. Esse vídeo foi uma ideia que eu tive alguns meses atrás, mas infelizmente eu tive um problema no meu HD. Eu perdi o roteiro antigo. Estava muito bem trabalhado e talvez parecendo com uma review. Mas não foi por isso que eu decidi largar a ideia, já que foi uma das melhores que eu já tive. Espero que o resultado tenha ficado melhor do que eu espero. Nesse meio tempo, o Zedin, um criador de conteúdo com conteúdo parecido com o que eu faço, fez um vídeo parecido. Então eu complementei o meu roteiro com algumas coisas que eu vi lá, então obrigado. O dele ficou excelente, então também dá uma olhada no vídeo dele. E eu acho que esse tema de sonhos se encaixa perfeitamente com o gênero de jogos de terror low poly, já que ambos são parecidos. E os sonhos são bem aleatórios na maioria das vezes. Por enquanto é isso, espero que você tenha gostado, abraço e tenha uma boa noite.